Saudações, Leandro Zen, programa Cultura Zen, bom dia. O nosso amigo ouvinte Tito Kaiser, lá da Coreia Livre, é o melhor adjetivo, ele nos mandou, entrou em contato com a gente no último programa e compartilhou uma experiência, uma inspiração que lhe ocorreu, né? Saca só, algumas canções românticas dão a sensação de que o cantor, o compositor está falando de um amor mais elevado, de um amor mais, digamos assim, mais espiritual. Por outro lado, escritas para, como os cristãos dizem, louvar. Então ocorreu o contrário, né? O amor lá do divino desceu e se transformou numa coisa mundana, né? O mundano não significa ruim. E também comentou sobre as palavras japonesas, sabe, aqueles símbolos e ideogramas. No Japão, eles têm palavras que significam muitas coisas ao mesmo tempo. Você tem que interpretar conforme o momento. Uma palavra japonesa que se traduz como amor, pode se traduzir também como espírito ou espiritualidade. Então, tem a ver com esse tipo de sensação. O amor sobe, desce, se expande. Qual é a dimensão desse sentimento? Por que dá essa sensação, né? O Tito diz que não é uma pessoa muito religiosa, mas às vezes dá essas intuições. Quero dizer o seguinte, Tito, meu amigo, você é uma pessoa religiosa, sim. Você é uma pessoa religiosa, porque essas sensações são espirituais. E a religião tem muito mais a ver com sensibilidade do que com qualquer outra coisa. Então, sim, todos nós somos, né? Nós, seres humanos, somos espirituais. Não tem como fugir. A nossa consciência busca por isso. Eu já quero agradecer, inclusive, a participação do Tito e dizer que vocês também podem participar, trazendo os assuntos mais abstratos que lhe ocorrerem na semana, no dia, nos segundos da vida, porque o Cultura Zen é para isso mesmo, e é uma necessidade cada vez maior da nossa civilização, na nossa irmandade humana, conversar sobre essas coisas, ajudar as outras pessoas que também não têm. Sabe como é difícil a gente achar gente maluca para conversar sobre essas coisas, né? O mundo está ficando muito pipipi, papapá, mimimi, mamamá, e ninguém fala do que realmente nutre nosso coração, né? Então vamos começar a viagem. As palavras japonesas. Mas o que tem a ver? Tem muito a ver com as dimensões da vida. As palavras. O idioma tem tudo a ver com a experiência de vida do povo. A pergunta da prova de história da 5ª série. Qual é a principal característica cultural de um povo? Cultura se resume em idioma e religião. Ou seja, é a experiência de vida interna do povo e a expressão dessa experiência, a língua. A palavra japonesa, a palavra chinesa, o birmanês também, eles têm palavras que servem para muitas interpretações diferentes. São palavras mais poéticas do que científicas. São palavras que são mais verbos do que substantivo. São mais poesia, porque o povo vive mais natural, é um povo mais milenar, imagina. Tem uma experiência de vida mais ligada à natureza e ao sentimento, aquela coisa mais profunda. E então as palavras deles traduzem essa experiência mais subjetiva da vida, mais amorosa, mais sentimento. Já hoje em dia o nosso idioma ele está muito técnico, né? Está muito analítico, científico. Imagina só você, quem é que fala Covid-19? Isso é papo para computador, né, cara? Não é papo para gente falar isso, né? Então, isso envolve uma interpretação sensorial muito científica da coisa, microscópica, macroscópica. É uma coisa robótica mesmo, sem sentimento.
vai ficando cada vez mais minucioso, o dicionário fica cada vez mais grosso e ninguém fala nada com nada, mesmo assim. Cada palavrinha tem o seu significado e tem que cuidar com as palavras e no fim ninguém entende nada, porque as palavras não têm sentimento nenhum, como tinham uma vez, quando a humanidade era mais natural, mais tranquila. Então é isso que o antigo idioma oriental carrega ainda em si, essa possibilidade poética, sentimental. As nossas experiências sociais, religiosas, hoje, se traduzem no quê? Em verdadeiras encenações repetitivas. Eu disse encenações repetitivas, quase sem vida, quase mortas. Enquanto para o povo meditador oriental, a vida era vida mesmo, a vida era vivida mesmo. Eles sentem na meditação uma experiência verdadeira. O que salva o nosso idioma hoje em dia são os palavrões. Essa semana aí foi a semana dos palavrões. Quem sabe um palavrão bem pesado aí, pode deixar nos comentários, eu não vou me ofender. Daquele palavrão. Nós aqui, nós descendentes de italiano, conhecemos uma lista enorme de palavrões. Mas o que eu quero dizer com palavrão salva o nosso idioma? Porque o palavrão vem das entranhas, cara. O palavrão é selvagem, ele é cheio de sentimento. Não tem como falar um palavrão à toa. Tem que vir com sentimento, saca? E já as palavras polidas dos políticos são muito sem graça, são muito artificiais, não tem sentimento, tu sabe, né? Os palavrões têm vida, e as palavrinhas polidas que hoje em dia tem que cuidar com tudo, as palavrinhas são civilizadas demais. Se os políticos mentem, saiba que a primeira mentira deles é dizer que somos civilizados. Nós não somos civilizados. O ser humano, ele tem muito de animal ainda. Tem sim, qual é o problema? Isso que nos faz vivos, porque o robô em nós não nos faz vivos, né? Então, eles dizem que somos civilizados. Por quê? Porque eles querem nos controlar. Ai, gente civilizada não xinga a gente que rouba. A gente rouba mais tranquilamente daí. Entendeu a jogada? É uma jogada bem inconsciente até, às vezes é muito consciente, mas é uma coisa que vem da raiz mesmo do ser humano, né? Eles querem dominar e querem que você se sinta reprimido, oprimido. Eles chamam isso de civilização, mas não é. Isso é porque eles são ladrões mesmo. Os ladrões que deram certo. Eu vi uma frase muito legal. O político é um ladrão que deu certo. Porque eles estão totalmente protegidos por eles mesmos, né? Não estou falando o administrador. Administrador é uma coisa, político é outra. O político é o administrador que envolveu o seu ego, a sua ganância, no meu linguajar, né? O amor da gente, todo mundo domestica, todo mundo civiliza. Todo mundo ensina como amar. Você já viu aqueles vídeos do YouTube ou, sei lá, nas revistinhas das meninas, como amar, como isso, aquilo. E ninguém ensina a odiar. Como odiar. Então, o ódio ele ficou mais natural. Ele é mais natural desde sua origem. E o amor ele foi civilizado. Sacou? Vocês já pensaram nisso? Olha a sacação do que aconteceu com a humanidade. Né? O amor foi civilizado, então ele se tornou polido. Ninguém mais ama com aquele ardor poético verdadeiro, mas o ódio sempre é verdadeiro. E no fundo, se tu olhar bem de perto, nem é uma expressão de ódio, é uma expressão de injustiça ou de uma coisa que você quer deixar... é pelo bem, né? Porque você não tem mais o que fazer. É que nem o gato quando arranha a gente. Amor é simplesmente nutrição, comida para a alma, né? Comida para a alma. A gente come, bebe comida para o corpo
E o governo nos escraviza por isso também, né? E a comida para a alma também eles dão um jeito de escravizar, sabia? Só que aí, claro, é mais sutil a coisa. É mais difícil de captar. Tá, mas como assim que eles estão politizando o amor? Estão sim, eles não querem que a gente se ame, sabia? Você percebeu? E hoje em dia está tão óbvio essa briga de lado A e lado B. Ou seja, eles conseguem deixar o caminho do amor muito estreito. Muito estreito. Ele podia ser completamente aberto, completamente amplo. Não devia nem ter porta. Mas tem. E é estreita. Aí eles dividem ainda mais. E vão dividindo, e vão dividindo, e vão ensinando. Vão ensinando até as crianças a quem elas devem gostar ou não. Todo tipo de gente corrupta, a criança é obrigada a gostar. É feio, né? É triste, mas acontece. Então, eles estão tirando a nossa nutrição. Você já viu no Facebook? Às vezes aparece algumas postagens, de repente a pessoa está magoada com alguma coisa que fizeram para ela e ela posta lá aquelas frases feitas. Eu, a partir de agora, vou ser agradável com quem é agradável comigo, só. Só que isso é mais para ódio, tá? Isso é mais para um ódio disfarçado, né? Uma coisa meio mascarada. Porque o amor ele tem que ser espontâneo, ele é um compartilhamento natural do qual você não pergunta nada em troca. Então se você diz, você só se você, isso é política. Isso é a politização do sentimento. E a gente faz isso às vezes, então a gente tem que se cuidar. Por isso que o meditador é o quê? Ele é um observador de si mesmo. A nossa mente, ela é a nossa inimiga. Ela está sempre tentando nos impedir de amar. Porque o amor vem do coração. O coração só responde. O coração responde à vida. A cabeça que pergunta. Tá, mas o que tu vai ganhar em troca? O coração nunca pergunta isso. Ele é mais corajoso nesse sentido. Ele é que nem uma flor. Quando abre, pode tudo acontecer com ela. Ele não é um leão que tem unhas e dentes. O coração só responde. Então isso é uma qualidade muito bonita que nós temos em nós mesmos. A gente tem que resgatar isso. Daí, quem sabe, o nosso idioma volta a ser mais poético e elimina essas palavras estranhas como Covid-19 e começa a usar as palavras mais japonesas, né? Você não precisa usar palavrões para expressar seus sentimentos, né? Isso é uma necessidade casual momentânea, né? Por favor, vamos evoluir nesse sentido, né? O ser humano, ele tem 3 níveis de energia, de corpo, assim, não são níveis separados, é só pra gente analisar. Corpo, mente e ser. O amor existe em todos esses níveis. No corpo, é claro, todo mundo conhece, né? Os seus namorados, as suas namoradas, o seu sexo, do jeito que bem entender. Isso, o Zen, a cultura Zen nem se importa com isso. Existe o segundo nível, que é o amor mental, o amor mais humano, assim, na questão poética, artística, musical, né? Os artistas de verdade, que são raros, eles sentem esse nível de amor. As pessoas mais profundas, mais sensíveis, elas vivem esse sentimento. As mães reconhecem isso quando se transformam em mães, elas conseguem entender uma coisa que está além do raciocínio. É uma coisa diferente, é uma dimensão diferente. E o terceiro nível do ser humano, por assim dizer, que é o ser. Nesse nível não existe mais relação, não existe mais relacionamento. Você se tornou, você é amor. Se o amor romântico fracassar, se o seu coração se partir em 1000 pedaços, 1, 2, 3, 4 vezes, 1 milhão de vezes, por várias vidas, um belo dia você vai entender que por trás desse pó de coração sentimental existe o ser. Se o coração não partir, você não conhece o ser. É um mistério da vida.
Então é a dor que vai te levar pro paraíso. É interessante. Então quando você conhece o ser, você se torna mais centrado, mais meditativo, e o seu amor se torna mais maduro. A consciência se expande para todos os lados. A sensibilidade aumenta para todos os lados. A única coisa que fica menor é o raciocínio, é a mente. Ela dá espaço para o seu ser indo tomar conta mais da sua consciência. Quem não desenvolveu essa capacidade de amar, não desenvolveu a sua consciência, não desenvolveu a consciência do palavrão, né? Não expressa direito, porque realmente é difícil. A gente tem muitas peças no tabuleiro da mente que a gente precisa simplesmente jogar tudo no chão para quebrar o coração, para sentir o ser, né? Então, claro, essa é uma tarefa de ser humano de vidas e vidas e vidas. Mas se você não amadurecer nesse sentido, perceba que você vai viver no inferno privado, mendigando, controlando as pessoas o tempo todo, julgando, punindo, prendendo, que nem o STF faz. Você não aprendeu a amar, você não aprendeu a confiar na vida, então você está sempre metendo medo nas pessoas, e com medo, você está metendo nas pessoas o seu medo, está rebatendo tudo para não encarar talvez uma coisa que doa muito dentro de você. Então o amor maduro, ele não é pedinte, você não necessita dele, você transborda. Deus é amor. Você já viu essa frase, né? Então pega aí, segura a bola, tira Deus para fora, pode dobrar, se quiser pode até pôr no lixo, porque é uma palavra muito política. Fica com o amor, porque o amor ainda é uma palavra mais verdadeira, mais perto do verbo amar. Então ela traz mais responsabilidade para nós mesmos. Você sacou que Deus, você está sempre empurrando lá com a barriga, o pobre coitado? Cultura Zen não, cultura Zen você é o responsável. Então vamos ficar com a palavra amor. O nosso desejo de amar e ser amado basicamente mostra daquilo que nós somos feitos. Nós somos feitos de amor, seja lá o que for. Observe como as pessoas estão com medo hoje em dia, né? O medo de quê? Do vírus? Não, o vírus ele é só um símbolo da coisa, nesse sentido. As pessoas estão com medo da vida, estão com medo da morte, estão com medo da insegurança. Elas não se sentem parte da vida, elas não se sentem acuadas, não se sentem amadas pela existência ou por Deus, como queira. Mas sim, a gente faz parte da vida, a gente faz parte da existência, e a gente tem que ter essa coragem. A coragem vem da onde? Da certeza de que somos parte da vida e da morte também, e nada vai nos fazer mal de fato, e nada é desamável, nada é odiável. Tudo faz parte daquilo que nós somos, daquilo que nós temos que aprender juntos aqui e agora. Porque você tem medo, às vezes dá a impressão que algumas pessoas sentem no fundo do coração delas que elas cometeram um pecado terrível, um grande pecado, e talvez por isso elas estão sendo punidas. Olha só quanta bizarrice a gente aprende desde pequeno. E isso faz mal pra gente. Só que cuidado com o nosso ego, tá? O nosso ego adora fazer grandes coisas, grandes feitos, grandes proezas e grandes pecados também. Às vezes o seu pecado nem é tão grande assim, e você está enfatizando ele porque você carece de atenção. Então Deus lhe daria essa atenção. Mas eu quero dizer que isso tudo é, de certa forma, não se sinta ofendido, mas isso de certa forma é bobagem, porque a vida sabe perfeitamente bem de tudo que você é capaz de fazer, e ela faz tempo, ela permitiu que você exista, assim da maneira como você é, assim da maneira como você vive, assim da maneira que você aprende. Então ela está perfeitamente bem com você.
a vida, a natureza. Os antigos dizem, os antigos dos idiomas aqui, japonês, chinês, eles se referiam à natureza, à existência, como deusa, mais como deusa do que como Deus. Quem gosta de paganismo, de Wicca, sabe disso também. Os antigos se referem mais a deusa. Por quê? Porque tem um caráter assim, uma característica mais feminina, acolhedora, amorosa, materna. Isso que a existência é. Ela nos acolhe dessa maneira. Então, as pessoas podem achar meio estranho que os antigos conversam com as nuvens, conversam com as pedrinhas, com as coisas da natureza, porque elas estão parecendo bestas, doidas, achando que tudo é Deus, deusa. Mas não. A questão de por que eles fazem isso é porque eles realmente se sentem parte da natureza. É uma questão de subjetividade. Eles conversam com a natureza, como se a natureza fosse e é a nossa amiga consciente que conversa conosco. Ela não está lá longe em algum lugar Não, ela está aqui agora, cuidando de nós. E isso muda tudo, inclusive o idioma que se usa no dia a dia. Então, o amor é liberdade, tá? Qualquer regime de governo que não permita a liberdade é como quando a gente tem um gato que não deixa ele ir para a rua com medo dele ser atropelado. A gente está tirando a gatice do gato por conta do medo. Só que até na morte a existência nos acolhe, né? Então, Deus não existe, ok? O que existe, ele passa a existir quando nós amamos. Se nós não amamos, Deus não existe. O amor é um subproduto da consciência. A consciência é quem manda. Quando a sua consciência expande, naturalmente o seu amor expande para todos os lados. Então, o amor é tudo que lhe trouxer paz. Como os rios todos vão para o mar, tudo na sua vida deve lhe trazer para a paz. Tudo que acontecer. Eu sei que tem cachoeira, eu sei que tem terremoto, sei lá o que, lava de vulcão. Até ela tem que vir para você e entrar no seu oceano de paz. Aí que vai acontecer o mistério da vida. Através de você, que Deus, a deusa, existe e vem de cima, passa pelo seu ser, pela sua consciência e se transforma em amor, em compreensão, em compaixão por você e pelos outros. Seja com palavras bonitas ou seja com palavras grosseiras quando preciso for. Não tem essa divisão. Então o importante é ser consciente, sempre consciente. Os políticos dizem que o amor é coisa de doido, que não serve para nada. Para nós aqui do Cultura Zen, nós sabemos que o amor é a única sanidade desse mundo. O coração é o único que enxerga alguma coisa que realmente importa. Então, para terminar, eu quero dizer que o amor é o voo da consciência para os planos mais além,